Calma, 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 calma. Que esse vídeo aqui não é para falar mal do Hernani Carreira não, tá? Não é para falar mal da pessoa dele não. Hernani Carreira, o cara inteligente, o cara batalhador, no bom sentido. Batalhador que eu digo o seguinte, ele não desperdiça a inteligência dele. Aquilo que ele entende que ele deve fazer, ele vai lá e faz. O cara é um empreendedor digital, sem sombra de dúvida. Tem vários canais aí, tira grana da internet. É um cara muito generoso, foi generoso comigo, é generoso com várias pessoas. Ele abre espaço para várias pessoas, dá oportunidade para várias pessoas de verdade. Não estou aqui para falar mal do Hernani, não. O cara é estudado e estudante, diga-se de passagem, tá sempre atrás das coisas aí, de conhecimento e tal, e de forma generosa também quer passar o conhecimento adiante. Você vê que essas iniciativas dele, todas elas, tem sempre um conteúdo profilático, até filme, que ele gosta de passar filme lá. Você vê que o filme não é um mero entretenimento, é sempre uma forma de trabalho, sempre trabalhando algum tema, trabalhando alguma coisa. Não é para falar mal do Hernani, em hipótese nenhuma, não é isso. Não sou contra a pessoa do Hernani, não tem nada contra ele, muito pelo contrário. É um cara que eu admiro, inclusive muitas vezes me surpreendo, porque a gente fica muito preso numa bolha e não costumamos ouvir opiniões e abordagens diferentes do que a gente tem nessa bolha. Então várias vezes eu vejo o Hernani, me surpreendo, falo, cara, não é que é mesmo? Então não é para falar mal dele não, tá? Se você veio aqui achando que eu ia falar mal do Hernani, que eu não gosto do Hernani, que o Hernani é fudido, que o Hernani é paia, não é. Ele não é fudido, não é paia, é um cara inteligente e um cara generoso, diga-se de passagem. Inclusive foi generoso comigo, né? Mas não é porque foi generoso comigo, não. Que ele é generoso com várias pessoas, ele abre espaço para várias pessoas. Basta ver os canais dele aí, né? Que eu não preciso fazer discurso, não. É só ir lá que vocês vejam, beleza? Dito isso, então não é para falar mal dele, não. Dito isso, este que vos fala, eu tive pensando, desde quando eu vi o Hernani pela primeira vez, há muitos anos, no Sociedade Primitiva, que eu vi ele fazendo uma entrevista com o Milton Guardião Universal. Faz tempo, hein? E eu me lembro que eu fiquei puto da cara assistindo a entrevista, porque o Hernani colocava umas musiquinhas de MPB de fundo. Eu falava, cara, que porra, quem que esse cara colocou essas músicas horrorosas de fundo? Que essa música é broxante, cara. Eu lembro, acho que era na época da Covid, ou pouco antes da Covid que eu ouvi isso. Falei, cara, que música. Eu lembro que eu fiquei puto da vida. Mas foi ali que eu tomei contato com o Hernani pela primeira vez. Vai aí, sei lá, uns 5 anos, isso. Eu já senti uma coisa, assim, eu não concordo com o Hernani. Eu já senti isso, eu não concordo. E ontem, eu acho que foi ontem, assistindo uma live dele, que foi a última live que ele fez com o tal de Resistência Africana, ele e uns outros caras falando. Ontem, assistindo essa live, finalmente me veio eureka do que é que me incomoda no Hernani e por que eu sou o anti-Hernani. Eu descobri isso, eu sou o anti-Hernani. Vamos lá, 2 pontos que eu queria falar aqui, 2 pontos. O primeiro é menos anti, porque nem é uma questão de anti isso aí, é uma questão de abordagem, Vou dar o exemplo aí da live que eu assisti lá do Resistência Africana lá. A questão é a seguinte, o Hernani, quando ele aborda todas essas questões, ele aborda muitas questões, muitas questões mesmo, né, nos seus variados canais, programas e tudo. A questão é a seguinte, a abordagem com esse tipo de problema que ele aborda com as pessoas e tudo, fica sempre no campo do discurso, sempre no campo do consciente, quando, na verdade, aqueles problemas são problemas mais profundos, o discurso ali não interessa. É mais ou menos, para dar um exemplo, tipo Proerd na escola, né? Que os polícia vai lá cantar musiquinha e bater palminha e falar que maconha faz mal, que a droga faz... Todo mundo sabe que maconha faz mal, todo mundo sabe que crack faz mal, e as pessoas usam a maconha, usam o crack justamente porque faz mal. Então, se você ficar naquele discurso
de que, olha gente, a droga mata, a droga não sei o que. Cara, isso não vai influir em absolutamente nada. Tá todo mundo careca de saber. Vai lá na Cracolândia, todo mundo sabe que droga faz mal. Não é porque as pessoas acham que a droga faz bem, porque as pessoas acham que eu não vou me viciar, que as pessoas usam droga, não. Tem todo um substrato, tem tudo. A droga é uma função dentro da existência daquela pessoa. O discurso manifesto é só perda de tempo. É a mesma coisa, nós estávamos conversando aqui mais cedo. É igualzinho você querer conversar com o pessoal de, entre aspas, política. Seja da entre aspas, esquerda, seja da, entre aspas, direita. Se você chegar para um bolsonarista e falar, seu cara, você está desempregado, não é por causa do Lula, não. Você está desempregado é porque você não faz curso. Para falar igual o Rica, né? Você não faz curso. Você não sai de casa, você não sabe fazer nada. Isso não é Lula, não. Acorda, cara. Ó, o Lula criou esse programa. O Lula fez isso. O Lula fez aquilo. O cara não quer saber do que o Lula fez ou deixou de fazer, não. Esse discurso tem uma função. E a função é subjaz, está dentro da pessoa. O discurso racional é uma mera conversa fiada. Não tem relação nenhuma com o que a pessoa está vivendo. Eu estou dando esse exemplo de Bolsonaro porque normalmente os bolsonaristas que são mais bobinhos nesse sentido, eles se perdem no discurso manifesto. Mas serve também para quem é lulista também. Não estou falando de política, não, que eu quero que se lasque Lula, Bolsonaro, eu quero que se foda, cara. Por mim acabava isso tudo aí, para mim é indiferente, tô nem aí. Ah, reforma tributária, não sei o que, foda-se, não tô querendo nem saber disso não. A questão é, se perde nesse discurso no manifesto e não se pega o discurso latente, igual quando se trata da questão do troll. Vou dar um exemplo concreto. Aí ele fala com o cara lá, tá vendo? Você fica irritado, você não gosta quando os outros ficam falando que você foi estuprado, que você foi abusado, que isso e aquilo, e você pega e faz a mesma coisa com as pessoas, você tá vendo por que você não pode fazer? Mas é justamente por isso que ele faz. É justamente por isso. A trollagem, ela não tem uma função manifesta. Igual os caras tá lá falando, ah não, o que a gente faz é piada, é liberdade de expressão, nós estamos fazendo comédia. Não é comédia. E não é isso que move a pessoa. Então se você vai contra-argumentar, falando, mas você acha que é comédia isso? Você ficar manipulando a mente da pessoa, você ficar induzindo a pessoa a pensar isso, a fazer aquilo, isso é comédia? Cara, essa conversa é uma conversa inócua. Por quê? O cara que faz a trollagem sabe muito bem que não é só comédia. Sabe, eu deveria saber, né? Porque o mecanismo da trollagem não é fazer comédia. Sabe muito bem, a gente sabe muito bem disso. Tem todo um mecanismo de projeção, tem toda uma função que está por trás daquilo ali. Então, se o cara fala que faz para comédia e você rebate que aquilo não é comédia, vocês estão conversando uma coisa que não leva a lugar nenhum. Porque é uma conversa mentirosa, é uma conversa falsa, é um discurso manifesto, sendo que você tem que pegar, é o discurso latente. O ser humano, normalmente, é do ser humano. Ele não fala. Nós estávamos vendo aqui o Heráclito, né, falando, o senhor do oráculo de Delfos não oculta nem diz, mas dá sinais. A nossa linguagem é isso. Nós não dizemos e nem ocultamos, a gente dá sinal. E ficar nesse discurso manifesto, não... Somatiza muito, né? Somatiza, sim. Um exemplo claro aí, a pessoa... Vou dar um exemplo claro do meu amigo Nietzsche aqui, ó. É muito fácil escrever, para mim escrever é uma facilidade. Eu sento aqui e sai tudo, jorra. O Zaratustra, né, os 3 primeiros livros do Zaratustra, as 3 primeiras partes, ele escreveu em 10 dias cada parte. Você lê, você fala assim, não é possível. Aí o cara fala, é muito fácil, mas ao mesmo tempo o cara sofria de enxaqueca, que ele ficava cego. E ele não via a relação entre essa suposta facilidade e o que o corpo dele apresentava, o que ela falou, somatiza. Ou seja, o discurso manifesto do Nietzsche é muito fácil. Escrever para mim é moleza. E o corpo dele quase morria. E ele não via a ligação entre uma coisa e outra. É a mesma coisa. Aí você vai discutir que escrever é muito fácil. Não, mas é mesmo, olha, não, mas que isso. Sendo que o cara tá com a cabeça, ela ficava cego de dor de cabeça. Né? Então você veja, você discutir o discurso manifesto não leva a lugar nenhum. Aquela velha frase que é atribuída a Freud, eu nem sei se é do Freud mesmo,
Mas se não for, fica sendo, porque faz sentido ter sido ele que falou isso. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Vou explicar para vocês, para ficar bem facinho. Se eu chego aqui e começo a falar, o Hernani? Ih, aquele Hernani? Aquele lá é um bobo, aquele lá é um bocó, um bolsonarista, aquele lá é bobão, é isso, é aquilo. Você, com esse meu discurso, não vai ficar conhecendo o Hernani, mas você vai ficar conhecendo eu, porque a partir do discurso que eu estou fazendo sobre o Hernani, você vai saber quem sou eu, o que eu tenho de valor, o que eu não tenho de valor, quais são as minhas relações, entendeu? Então, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando Pedro fala de Paulo, a gente não pode ficar discutindo o que o Pedro está falando sobre o Paulo, não, sacou? Você tem que discutir por que o Pedro está falando isso do Paulo, por que o Pedro chamou atenção para esse e esse ponto e não para outros, por que ele julga que isso é valoroso e outro não é. Essa é a conversa. E eu vejo... revelador, né? Tão revelador. E eu vejo que o Hernani, ele foca no discurso do que o Pedro falou. E não o porquê que o Pedro está falando, sacou? Esse é o primeiro ponto aí, que é um ponto básico, um ponto simples. É uma questão que nem pode ser muito cobrada também, porque o Hernani não está fazendo uma clínica psicanalítica, né? Ele não está ali para investigar as profundezas do ser humano, as profundezas dos ouvintes, o que é, o que não é. Mas, olha o adversativo, sempre tem o adversativo, né? O adversativo é que é ardido. Mas, ao se tratar daquele tipo de tema profundo que o Hernani trata, eu acredito que é preciso que se trate na profundeza do assunto e não no discurso manifesto. Porque o discurso manifesto, repito, é igual pro Proerd. Acha que o polícia vai lá explicar, olha gente, crack faz mal, não fume crack, o crack... Sendo que é justamente porque faz mal é que a pessoa usa o crack. Você tem que ver qual que é a função do crack ali. Igual as pessoas imaginam que o morador de rua é um problema social. O morador de rua é um problema social. Nossa, olha, quando você vai ver, é um problema de saúde mental. O cara tá na rua, não é porque ele não tem dinheiro. O cara tem outras questões muito mais profundas que envolvem ali. E se você for tratar o problema do morador de rua como um mero problema social, nunca você vai resolver o problema. Você, aliás, tem a ilusão muito gratificante de que você está tratando. Aí vamos cortar o cabelinho do mendigo, igual o meu aqui, tá igual o mendigo. Ó, vamos cortar o cabelinho dele, fazer a barbinha, que ele vai ter dignidade. Sendo que a questão não é essa. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, que esse ponto é o principal. De por que... Ai, deixa eu botar no modo avião, senão daqui a pouco me ligam aqui. Ainda bem que eu lembrei, pera aí. Pronto, para ninguém me interromper. O segundo ponto, esse sim é o ponto que sempre me incomodou na questão do Hernani e que assistindo a live ontem eu percebi e eu posso vir aqui afirmar de boca cheia que eu sou o anti-Hernani Carreira. Por quê? Aquilo que o Hernani quer salvar, eu entendo que tem que ser destruído. Se você vai plantar uma horta, se você tem roça aí, você sabe. Se você vai plantar uma horta, você tem que extirpar as ervas daninhas. Extirpar. Por quê? A erva daninha, além de não prestar para nada, ela atrapalha a fecundação e o crescimento das plantas que você precisa, que você quer que sejam cultivadas na sua horta aí. A erva daninha tem que ser extirpada. Sabe o que quer dizer extirpada? Ela tem que sumir do mundo. O trabalho que você tem que ter é de ir lá e matar a erva daninha, arrancar ela da sua horta. Atira ela para as galinhas, que a galinha come tudo, né? Você te arranca lá e joga para a galinha, que a galinha acaba comendo ela. É isso que você tem que fazer e não salvar. E eu vejo que o Hernani tem isso dentro dele. Não sei se é por ele ser professor, porque para quem não sabe ele é formado, tal, tem livro escrito e é professor mesmo, dá aula de verdade, tá? Ele é professor, ele vai lá, mexe com os alunos, ensina, tal. Não sei se é por conta dele ser professor, que ele tem isso dentro dele de querer resgatar as ervas daninhas, salvar as ervas daninhas.
me assusta muito quando ele diz que tirou fulano da droga, que fulano já dá bom dia na rua, que fulano... Ele quer transformar as ervas daninhas em pessoas funcionais, quando essas ervas daninhas têm que ser extirpadas, extintas. Nós somos hoje, o ano é 2024, hoje nós somos frutos direto da revolução neurótica burguesa. Por quê? Segunda Guerra Mundial teve treta entre três tipos de doença. Três tipos de doença. Os neuróticos burgueses, que são os liberais, que foi o que ganhou a guerra. Você tinha os psicóticos, malucão, que eram os nazistas. E você tinha os comunistas ali, que eram eu esqueci qual doença que era, qual psicopatologia que era, mas é outra aí. São três tipos de morbidez do ser humano comum. São três seres humanos comuns que tinha. Você tinha o psicótico nazista, o neurótico burguês e o comunista, que era tipo um neurótico burguês também, mas era um pouquinho diferente, que eu esqueci, me desculpem aí. E a gente sabe que quem ganhou foi o neurótico burguês, cuja principal característica é mentir para enturmar. Ele é o cara que acredita na liberdade de expressão, mas quando você fala mal dele, ele entra com processo contra você. Ele é o cara que acredita em liberdade religiosa, mas se faz o negócio do diabo, não pode. Ele é o cara que acredita em dignidade do trabalho, mas olha, se tirar o 6x1 no mercado, é o cara, esse é o mentira para enturmar, é o que ganhou. 1945 selou a vitória desse pessoal aí. E nós somos fruto disso. E não precisa ir muito longe para ver que essa revolução neurótico-burguesa criou os demasiados, os supérfluos. Nietzsche já falava disso no século XIX, quando ainda tinha um certo embate e ainda tinha possibilidade de outros tipos de doença vencerem aí. E eu tenho uma predileção por uma delas aí, que eu não vou falar qual que é, você pense qual que é, dessas três doenças, qual que eu acho que seria mais interessante. Pense você aí, eu não vou dizer. Não é a neurótico burguesa não, tá? Já adianto. Se lá naquela época já tinha, como acabou esse embate entre as três doenças e hoje é uma doença só que permanece, sobrou demais, sobrou muito. Tem muita gente supérflua, muita gente inútil, muita gente inócua. E estamos vendo o começo do declínio disso. O começo do declínio. E esse começo do declínio se mostra agora, inicialmente, por essas pessoas falhas e disfuncionais. E as pessoas falhas e disfuncionais têm uma característica muito bacaninha, que é a incapacidade de se reproduzir. A pessoa que não toma banho, a pessoa que não escova o dente, a pessoa que não fala bom dia, como bem disse o Hernani, essa pessoa tem que ficar trancada no seu quartinho, mexendo no channerzinho, mandando comentáriozinho pros outros. Sabe por quê? Em 2 gerações, vou botar 2, hein? Mas eu acho que em uma só, essas pessoas vão sumir. É o fim de uma árvore podre. A erva daninha veio proliferando aí, e agora está secando, está acabando. Casais fudidos, ou às vezes nem casal né? Porque às vezes é filho de 1000 pais, filho de pai desconhecido, enfim, filho do pau mole, tipo o Bolsa, né? Que foi feito com pau mole, dobrou o pinto, ou seja, filho do pau mole. Você acredita que existe isso? A pessoa mete de pau mole e tem filho. Filhos do pau mole estão acabando, vai encerrar, cara. Vai encerrar. Não precisa fazer campo de concentração, ou botar gás venenoso, ou jogar bomba nos lugares, não. A própria natureza dá um jeito. O Jeff Goldblum, lá no Jurassic Park, ele fala, né? A natureza dá um jeito. Aí, a natureza dá um jeito. É preciso deixar as ervas daninhas morrerem. E o que o Hernani faz? O Hernani dá um tapa na erva daninha e faz a erva daninha passar por uma cebolinha, por um hortelã. Mas a erva daninha não é cebolinha, não é hortelã. Você não pode tornar o falho, o retardado, como pessoa funcional, não. Você não pode dar banho nele, tirar ele da droga
e colocar ele para o mercado de trabalho, não. Por 2 motivos. Primeiro, quem nasceu para erva daninha jamais vai ser hortelã, cara. É aquele sujeito que é suportado. É aquele esquisitinho que é suportado. Ah, dá um carguinho para ele ali de empacotador do supermercado. Ah, dá um carguinho para ele ali. Aí você vai lá, o cara não sabe empacotar o trem direito. O cara não presta, cara. Não presta, não adianta. Ele vai para atrapalhar os demais. Ele vem para emporcalhar. Ele vem para fuder o esquema todo aí. Dou um exemplo para vocês aí, um exemplo muito próximo. O relato do Rica quando foi ser empacotador de supermercado. O que aconteceu com ele? Lá tinha a regra de que todos ganhavam gorjetas, botava gorjeta na caixinha para ser dividido para todos. Regra para lá de justa. Por quê? Tá todo mundo trabalhando junto. Tá certo. Tá certo ali. Vai ajudar o cara que é mais introvertido. Enfim, fica justo para todo mundo. É uma equipe. Por quê? Né? Ele foi lá e foi contra aquela parada. Ele queria ganhar a gruja sozinho. Ele não participa da regra comum. Ele vem para atrapalhar. Primeiro ponto. E o segundo ponto é: você tem que fazer essa pessoa sumir do mundo. E não tornar ela funcional. Tirei ele da droga, ele hoje está com namorada. Não. Deixa ele na droga. Que ele vai morrer e não vai ter descendência. Acabou. É -1, vai acabar. Aos poucos vai acabando. Você tirou ele da droga, deu ele para o namorado, ele vai ter um filho. Um filho que vai ser disfuncional também. E a erva daninha vai se proliferando. Não se cultiva uma horta tratando das ervas daninhas, não. Para se cultivar uma horta, você tem que extirpar, acabar com a erva daninha. E aí, provavelmente, vou fazer tipo Policial Franco, apesar que ninguém comenta no meu canal, mas eu falo, já tá comentando aí, né? Ah, mas quem é que vai decidir o que é erva daninha e o que é hortelã, o que é cebolinha na sua horta? É você, quem você pensa que é? Não, aí eu te respondo aí, ô comentador, não sou eu, não. A própria vida. Um cara que não toma banho, um cara que não escova o dente, um cara que não sabe fazer porra nenhuma, um cara que não sabe conversar com a mulher, um cara que é falho. E falho por quê? Falho porque, já tem a Constituição falha, filhos do abandono, filhos da violência, filhos da fodelança, filhos do pau mole que entrou dobrado, já tem a falha em si mesmo. Infelizmente. Já tem a falha em si mesmo. E 2, é ensinado a ser falho. Por quê? Porque não teve quem o criasse de forma digna. Né? Falho. Esse cara, a própria vida já mostra, ele é um falho, ele não presta para nada, ele não tem utilidade nenhuma, ele não cumpre função nenhuma, nada, ele não presta para nada. O cara fica dentro de casa o dia inteiro, não faz nada. É isso, não presta para nada. E aí eu vou falar uma coisa que vai deixar o Hernani chocado se ele ouvir esse vídeo meu aqui. Chocado. Eu tô falando do falho. O Hernani tem uma noção comunista do ser humano. Hernani, acredite se quiser. Talvez por você ser cristão, né? Porque o comunismo é o cristianismo laico. Talvez por você ser cristão, você tenha essa noção. Mas é uma noção comunista. De quê? De que o ser humano é uma espécie de tábula rasa. Que a criação, a sociedade, a cultura é que torna ele falho ou não. Porque quando você convida as pessoas ao resgate, no fundo o que você quer dizer é: todo mundo é igual, basta dar oportunidade. Você mesmo fala, se a pessoa tomar um banho, fizer um exercício físico e sair na rua de cabeça erguida e dar um bom dia, a vida dele muda. Você mesmo fala isso, Hernani. Por quê? Porque você acredita que as pessoas são iguais, todo mundo tem as mesmas capacidades e tudo, e que basta dar uma oportunidade ali que a pessoa se desembola. Mas eu vos digo de volta, não, as pessoas não são iguais, não são, cara. As pessoas não são iguais, as pessoas têm capacidades diferentes, capacidades cognitivas diferentes, utilidades diferentes, diga-se de passagem. Não adianta dar um banho e escovar o dente da erva daninha, que ela vai continuar sendo erva daninha. Sabe para que serve a erva daninha? A erva daninha serve para
estragar o cultivo daquilo que realmente importa. Esse é o fato. Não adianta você pegar um falho, um mongoloide, dar um banho, escovar o dente nele, que ele não vai virar gente, não. Ele vai virar aquilo, aquela pessoa emasculada. É igual aquelas pessoas que ficam adictas de droga, né? Ficam viciadas em droga aí e se livra do vício, mas não se livra do mecanismo que causava o vício. O mecanismo continua ali. Você pode ver, a pessoa fica doente, cara. A pessoa não presta, infelizmente, mais. A pessoa fica incapacitada. Tem casos em que seria melhor que a pessoa continuasse na droga. Acredite se quiser. É igualzinho pessoas que têm doença mental aí, esquizofrenia, essas coisas, que quando são tratadas, elas viram uma lesma, viram uma outra pessoa. O tratamento, nesse caso de passagem, serve mais para você que convive com a pessoa ou para a pessoa, né? Quem que se beneficiou com esse tratamento aí? Foi a pessoa ou foi você? Né? Do mesmo jeito do Hernani, quem que se beneficia em dar banho e escovar os dentes dos falhos aí para que eles vivam uma vida aí? E eu digo para vocês uma coisa que se beneficia com isso aí. O subemprego. O mercado de subemprego se beneficia com isso aí. Porque dali vão sair os empacotadores do supermercado, esse tipo de serviço que não agrega nada na vida de ninguém e que presta apenas para exploração, né? Mas, enfim, por que eu sou o anti-Hernani? Porque o Hernani salva aquilo que eu acho que tinha que ser exterminado. O Hernani prolonga a vida da erva daninha, que eu acho que deveria ser extirpada e jogada para as galinhas comer. Não se pode, eu fico chocado, igual eu ouvi lá ele falando, fulano saiu da droga, fulano arrumou namorado, fulano já saiu de casa, ou fulano não tem que sair da droga não, fulano tem que se acabar na droga, fulano tem que ter namorada não, ele vai ter filho, vai vir mais um falhozinho pro mundo, não, essa é a hora do declínio. Todas essas questões aí, Red Pill, essa loucurada de esquerda e direita, essas questões de merdalheres, essas questões todas que têm surgido aí, de Channer e tudo mais, é um sintoma do declínio, é um sintoma do fim. E você não pode evitar que esse fim aconteça, você tem que ajudar para o fim acontecer. E o Hernani atrapalha o fim, ele tenta, entre aspas, resgatar essas pessoas. A princípio pode parecer bastante interessante esse fato aí, porque mais vale uma pessoa não tomando cachaça e empacotando no supermercado com a sua namoradinha e tudo mais ali, do que alguém enchendo o saco aqui na internet, né, mandando mensagem idiota no canal da gente e tal, né? Mais vale a princípio. Mas se você for parar para pensar, não resolve o problema. A solução do problema a natureza já deu. Os caras não conseguem pegar mulher. É lógico, né? O cara que nem toma banho, como é que vai pegar mulher, né? Os caras não conseguem pegar mulher, não conseguem relacionar, não conseguem ter uma forma de subsistência própria, ou seja, estão preparados, estão voltados, estão encaminhados para a morte, para o fim. E ali vai... Acabou. A árvore genealógica da erva daninha está se encerrando por agora. Vamos deixar encerrar. Não vamos ajudar a manter isso, não. Deixa que a própria natureza cuida. Não precisa fazer campo de concentração, não precisa jogar gás venenoso em ninguém, não precisa matar ninguém. Eles mesmos já estão se sucumbindo consigo mesmos e não vão deixar prole. Acabou. Um mundo melhor virá desses falhos por conta disso. Daqui 1, 2 gerações... Acabou, tá limpo. Por isso eu sou contra o Hernani, entenderam? Sou anti-Hernani. O Hernani faz o oposto do que eu acho que deveria ser feito. E eu fico assustado, eu vejo ele falando, nossa senhora, eu até arrepio. Fulano parou de usar droga. Fulano, eu já vi pessoas que mudaram a sua vida. Muda não, deixa esses caras se fuder, deixa os caras acabar, tem que acabar. Erva daninha não presta para nada, só para emporcalhar. Não é o caso do Hernani, que eu vou falar agora, mas cultiva-se erva daninha para se vender soluções, né? Não é o caso do Hernani, não estou falando dele não, mas cultiva-se erva daninha para se ter solução, precisa ter uma igreja,
precisa de ter um SUS, precisa de ter um coach para ensinar, precisa de ter um curso, né? Tem que vender curso. É a erva daninha que consome esse tipo de conteúdo aí. Vide o canal do Hernani. O Hernani não tem essa... Não estou falando que ele faz isso, não. Muito pelo contrário. O Hernani eu vejo que ele faz de coração mesmo. Ele acha que aquilo é o melhor a ser feito. Ele pensa que aquilo, do coração dele. Né? Ele não tem intenções de tirar lucro disso, não. De tirar lucro da desgraça alheia, não. Ele realmente quer ajudar. Ele acha que está tirando as pessoas da desgraça. Mas o mercado da erva daninha é muito grande. É muito bom. E o canal dele, o público é de erva daninha. Só olhar lá, só ver. Ver a live lá, que vocês vão ter noção disso. Beleza? Então eu já me estiquei demais. E é isso. Eu sou o anti-Hernani. Não salvemos a erva daninha, não, tá? Vamos extirpar, extinguir a erva daninha. Por um mundo melhor. Na próxima geração, daqui a 2 gerações, que seja, né? Deixemos os falhos falharem. Sem tomar banho, sem escovar dente. E usando droga. E tchau.